Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez, nosso encontro semanal Mensageiro Fraterno. Nesse instante, o nosso encontro, sempre um encontro de reflexão, o nosso encontro para olharmos um pouco mais para nós. Nós temos uma tendência de olharmos muito para fora, nossos problemas, nossas situações, os contextos que vivemos. De alguma maneira somos absorvidos pela dinâmica da vida em relação a tudo aquilo que nós vivemos, as nossas experiências, as nossas dificuldades, nossos momentos bons. Então tudo externamente nos liga a termos um pouco menos de tempo para nós, para a nossa reflexão. Nossa mente tende a ser um pouco mais ocupada de pensamentos, de preocupações, principalmente em relação à vida, em relação às coisas que acontecem conosco. Eu gostaria nesse momento de refletir um pouco sobre isso, sobre essas questões. Então, para isso, seria interessante um pouco mais de silêncio interno. E esse exercício nós podemos fazer em todos os momentos da nossa vida, sempre que você se julgar, sempre que você julgar a necessidade de poder desenvolver em você algum tipo de espaço interior, para que você possa mergulhar um pouco mais em si mesmo. E é aí que nós temos os nossos desafios, é aí que nós temos aquilo que nós precisamos. Quando nós conseguimos encontrar dentro de nós alguns pontos significativos, importantes, para basearmos nossas decisões, para termos um pouco mais de atenção para os nossos caminhos. Se nós olhássemos para o passado, não somente o passado desta vida, o que nós encontraríamos de informações? Que tipo de situações nós vivemos lá atrás? Se nós olharmos para a nossa história, o que marca mais na dinâmica, na relação do ser humano? Se nós olharmos bem, são os conflitos. Até porque a nossa sociedade, os humanos, de alguma maneira se estabeleceram no planeta, tendo uma necessidade de domínio, uma necessidade de escalar de alguma forma sobre outros povos, outras regiões, para poder expandir, para poder crescer, para poder de alguma maneira ter desenvolvimento. Então, desenvolvimento na antiguidade se resumia em invasão, domínio, espólio, escravidão e assim por diante. E são temas interessantes para a nossa reflexão, porque justamente hoje nós vivemos as consequências de um passado. Para aquelas pessoas, claro, que têm a noção de que o presente hoje é uma consequência daquilo que nós já fizemos no momento anterior, fica um pouco mais fácil de poder compreender algumas dificuldades do momento presente. E ao longo do tempo, com um trabalho de Allan Kardec em relação à pesquisa que fez buscando informações no mundo espiritual, ele veio trazer uma visão muito interessante e importante para a nossa reflexão, que não é somente a visão de Allan Kardec, é a visão dos espíritos, principalmente. Os espíritos trouxeram informações importantes para que pudéssemos ter uma outra perspectiva, a perspectiva daquele que está desencarnado, que vê o mundo material e que traz informações para que nós possamos compreender a vida como ela é. Qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida material? A busca pelo sentido, ela não é de hoje. Muitas filosofias correm atrás desse sentido. Um filósofo, aquele que pensa sobre a vida, é aquele que escreveu sobre o que pensa sobre a vida e procurou transmitir as suas impressões para aqueles que estão ao seu redor. Aqueles que se preocuparam em produzir um conhecimento em relação a este assunto, de como é que nós nos vemos, como é que a vida se dá, como é que a vida acontece.
E dessa maneira nós vamos encontrar vários autores. Nós podemos encontrar autores que falam de acordo com aquilo que se aproxima da nossa forma de entendimento. Uma outra questão é, nós podemos aprender com autores que falam de uma maneira diversa daquilo que nós acreditamos, onde nós podemos abrir a possibilidade de compreender um pouco diferente daquilo que nós temos como base de verdade. Então, a vida após a morte, a existência do espírito, ela faz parte de uma construção, da construção de espíritos que vieram várias vezes e sucessivamente aprendendo sobre a vida. Acreditar sobre a vida após a morte, acreditar que somos espíritos eternos, que às vezes explicar a origem do espírito, para nós ainda é muito profundo isso. Eu particularmente não me atenho a desenvolver um assunto como esse, porque eu vejo que é mais importante e colocaria mais foco no momento presente, que é onde nós temos que dar conta. Você pode estudar o assunto, claro, se for do seu interesse. É do meu interesse, já li, já compreendi a dinâmica, a proposta que os espíritos falam. Até para poder entender como é que é o nosso processo do desenvolvimento. Mas é uma forma ainda muito acanhada do entendimento, porque nos falta requisitos para compreendermos melhor sobre determinados assuntos, assim como a essência de Deus. Os espíritos, muito claramente no livro dos Espíritos, não entram de uma maneira muito profunda para responder a Kardec sobre esse assunto. Eles falam que Deus é soberanamente justo e bom, criador de todas as coisas. E dessa maneira, nós podemos compreender alguns atributos de Deus. Alguns, mas não todos. Para nós compreendermos isso, precisamos evoluir em entendimento. Precisamos evoluir em maturidade. Precisamos evoluir em compreensão. E é isso que nós estamos fazendo na vida material. Podemos aprender fora do corpo? Podemos aprender sem a necessidade da reencarnação? Sim, podemos aprender. Só que a parte material, quando nós nos ligamos a ela, nos oferece uma grande oportunidade de desenvolvimento muito mais profundo, muito mais objetivo, muito mais, trazendo para nós muito maior contribuição, uma contribuição muito maior. Então é dessa forma que nós podemos entender a importância da vida material, como proposta de crescimento, nos expormos algumas experiências para o nosso desenvolvimento, para que possamos amadurecer, para que possamos desenvolver a nossa capacidade de compreensão e entendimento sobre a vida. E assim nós vamos seguindo. Os espíritos que têm um pouco mais de compreensão sobre a vida, nós podemos entendê-los como espíritos mais conscientes. Espíritos mais conscientes sobre si, sobre a vida, sobre os mecanismos de como a vida se desenrola, são espíritos mais iluminados, no sentido do conhecimento, no sentido moral, no sentido espiritual. Tais espíritos se manifestam na vida material de uma maneira mais equilibrada, são espíritos sóbrios, são espíritos que trabalham pelo bem, pela comunidade, são espíritos que trazem informações, que trazem conhecimentos, que trazem ganhos para, de alguma maneira, a comunidade mais aí acanhada, no sentido evolutivo, possa se desenvolver. E é dessa maneira que nós vamos encontrar grandes cientistas, grandes filósofos, grandes professores, pessoas que dentro da política trazem uma grande contribuição em relação à sociedade, no progresso. Nós vemos isso na história em que alguns líderes, reis, trouxeram para algumas comunidades um progresso fantástico por um período. Foram todos? Não, não foram todos. Mas uma boa parte, de alguma maneira, ainda tem a necessidade de um aprendizado, de um amadurecimento. Aqueles que não foram tão maduros, nos referindo aos reis, aqueles que foram
imperadores, aqueles que eram mais imaturos cometeram atrocidades. Às vezes atravessaram uma linha, que é a linha do respeito, do entendimento, da compreensão. Pensaram mais no poder, pensaram mais na soberba, pensaram mais na ostentação. Esses são os espíritos que precisam passar pelas dificuldades, pelas agruras da vida, para que possam ter um outro entendimento. Aqueles espíritos que de alguma maneira já passaram por tais experiências, aprenderam e conseguiram vencer limitações, conseguiram vencer e quebrar o grau uma barreira da ignorância, esses se manifestam na vida de uma maneira muito mais ligada ao processo de desenvolvimento coletivo. Nós podemos ver isso na nossa sociedade, nós podemos ver isso em algumas pessoas que trazem de alguma forma essa contribuição. Não é a maioria, todos nós ainda habitamos o planeta Terra, que é um planeta onde a maior parte dos espíritos que se encontram aqui são ligados mais a um processo de dor e sofrimento, para que possamos aprender através dessas experiências mais impositivas, doloridas, para que nessa dinâmica de superação de problemas e dificuldades, possamos encontrar em nós mesmos a maturidade necessária, as habilidades necessárias, os conhecimentos necessários para o enfrentamento e a saída de situações mais difíceis. Então, quando nós olhamos para os problemas, nós podemos ter uma noção um pouco mais clara de que eles são os nossos companheiros de jornada. São os nossos problemas que, de alguma maneira, nos colocam numa posição de crescimento. Deus tem eleitos? Deus tem escolhidos? Não, não tem. Deus não escolhe ninguém simplesmente porque é especial. Não, não existem pessoas especiais nesse sentido de um ser melhor do que o outro. Existem espíritos que reencarnam com uma capacidade de desenvolver projetos importantes e, de acordo com a necessidade de apoio, de sustentação da própria espiritualidade, os espíritos amparam e sustentam muito mais de perto. Chico Xavier, por exemplo, foi um espírito que se colocou numa posição de desenvolver um grande trabalho para a humanidade, principalmente aqui no nosso país, para que possamos entender um pouco melhor sobre a espiritualidade. Então, era necessário um médium com características muito desenvolvidas de humildade, entendimento e compreensão para poder transmitir tantas informações, para transmitir lições de consolo, lições de amor, lições onde nós pudéssemos ali, de alguma maneira, nesta fonte, nos nutrir de um conhecimento que pudesse trazer às nossas almas, para nós espíritos aí, a compreensão necessária da superação dos nossos problemas e das dificuldades do cotidiano. Esse é um espírito preparado. Esse é um espírito eleito, entre aspas, porque, na verdade, ele veio trazer dentro de um escopo de trabalho informações extremamente significativas. E hoje nós podemos encontrar algumas pessoas que colaboram, talvez não na mesma amplitude espiritual como Chico Xavier, mas que certamente trazem um conhecimento importante. Nós podemos também ser instrumentos da espiritualidade dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa capacidade. Então, dentro do nosso casamento, do nosso namoro, dentro do nosso círculo de amizades, dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente de trabalho, no contato com as pessoas. Nós podemos ser um instrumento da luz, ou das trevas, ou do desequilíbrio. Nós vamos fazer as nossas escolhas. Cada um tem a sua forma de contribuir. Cada um tem a sua capacidade de poder desenvolver em si mesmo recursos para poder nutrir a si mesmo,
superar dificuldades e trabalhar em prol daqueles que estão mais próximos. Chico Xavier, por exemplo, teve uma amplitude de trabalho extremamente significativa. Ele atendeu milhares e milhares de pessoas. Ele atendia os espíritos diretamente pela sua mediunidade. Nós talvez não tenhamos esta capacidade, com certeza, em relação a esta necessidade de trabalho. Nós precisamos evoluir um tanto para que possamos chegar no nível do Chico Xavier. Nós precisamos desenvolver mais conhecimento e mais moral, precisamos desenvolver mais recursos e habilidades para estagiarmos neste lugar. Lembro uma vez, em algum momento, que eu tive a oportunidade de estar próximo a ele, na casa de Chico, de poder refletir sobre isso. Eu só estou aqui do lado dele porque estamos encarnados. Pude ter a oportunidade de estar lá, por convite, de estar na casa dele, junto com ele, e um grupo de outras pessoas. Mas aí eu pensei, puxa vida, e se eu estivesse desencarnado, e ele também? Certamente o nosso grau de evolução nos coloca numa condição espiritual de um degrau extremamente muito maior. E aí o acesso a ele seria impossível. Mas ele como espírito superior, deveria chegar e deve chegar em quem está mais abaixo nessa escala. Porque nós não temos, como espíritos mais inferiores, a oportunidade de nos elevarmos para determinadas regiões. Se isso não estiver no nosso acesso, na nossa condição de acessar essas regiões, por uma questão de vibração, de peso vibratório, que está relacionado à nossa mente, à nossa energia, à nossa capacidade de entendimento, enfim, é um quadro que é composto de uma maneira de várias variáveis que nos colocam num determinado nível. Chico Xavier acima, nós precisamos escalar esta montanha até chegar a ele, no grau de desenvolvimento, no grau de entendimento, no grau de amorosidade, no grau de compreensão. O que eu quero dizer em relação a este assunto? Nós estamos vivendo momentos muito significativos e para muitas pessoas muito estressantes. Nós estamos vivendo situações de muita agitação no campo político brasileiro, no campo político mundial. Nós estamos passando por momentos de transição, nós estamos passando por situações altamente significativas para o nosso progresso, não só individual como coletivo. E tudo isso que está no nosso mundo exterior nos afeta, chega até nós. Nós precisamos trabalhar um pouco mais os nossos recursos através da meditação, do silêncio, da prece, da oração, através do trabalho em prol do próximo, através do trabalho em prol da espiritualidade, de podermos contribuir com a espiritualidade e sempre nos colocarmos como aprendizes. Estamos aqui como alunos, estamos aqui num trabalho de redenção, num trabalho de superação. E é nesse trabalho que nós vamos sim desenvolver no nosso interior a capacidade de superação, entendimento, para que possamos elevar nesse nosso padrão mental, emocional, de energia espiritual que compõe o nosso quadro, a nossa condição espiritual, como elementos participantes desse processo de crescimento entre todos nós. Estamos juntos numa dinâmica importante para que possamos dar passos mais largos. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo de tudo isso? Nosso desenvolvimento. Tudo isso o quê? Da vida, das experiências, das dificuldades, dos problemas. Quando nós enfrentamos dificuldades realmente significativas, precisamos trabalhar muito humildade, entendimento, compreensão, para podermos superar,
para podermos trabalhar intensamente em nós e com muita vontade o que nós gostaríamos de superar. E o que seria interessante perceber que a superação não é somente do obstáculo lá fora, é a superação das nossas questões de ordem interior. A nossa arrogância, nossa petulância, nosso egoísmo, nossas vaidades, não de uma maneira moralista, mas dentro de uma forma de entendimento que precisamos compreender sim que nós estamos amarrados em algumas situações por falta de entendimento, por falta de conhecimento. E às vezes nós sofremos porque nós estamos apegados a algumas coisas e não conseguimos largar. Uma forma de pensar, uma forma de agir, o nosso jeito de olhar para as pessoas, o que a gente critica, o que a gente acha que é verdade. E se nós colocamos um absolutismo naquilo que nós achamos que as coisas são, fica mais difícil a nossa evolução. Alguém já parou para pensar que pode estar equivocado na forma de pensar sobre a vida, na forma de pensar sobre si mesmo? Então reflita sobre isso. Nós estamos aqui para o nosso progresso. Não estamos aqui de forma nenhuma para castigo ou pagar qualquer coisa. Eu acho muito falta de entendimento dizer que nós estamos aqui para pagar alguma coisa, porque Deus não é um cobrador, Deus não é um contador que vai fazer uma análise de débito-crédito. Nós temos a oportunidade da experiência material para o nosso desenvolvimento. É uma bênção que recebemos, para que possamos daqui para frente fazermos o nosso melhor. E os nossos desafios do momento presente são eles que devemos acolher para podermos desenvolver em nós mesmos a capacidade de superação. É difícil, às vezes muito difícil, mas necessário. Necessário para nós que somos ainda ignorantes, que somos ainda imaturos, que somos ainda muito mais inconscientes. E que às vezes a gente se apega na soberba. Ah, porque eu sou isto, eu sou aquilo, eu tenho um título. Está muito claro. Vamos ler lá em Nosso Lar. Quando nós encontramos ali as orientações de Clarencio para André Luiz, falando de que os nossos títulos nada mais são do que umas anotações de uma ficha, para que possamos ter a oportunidade de desenvolver aqui um conhecimento em determinada área, que isso pode ser a base do nosso desenvolvimento como espíritos eternos que somos nós. E nós estamos numa dinâmica de aprendermos para a nossa evolução pela eternidade. Você tem ideia do que isso significa? Ser eterno? A gente não tem nem noção do que isso pode representar. Se nós tivéssemos, talvez nós poderíamos ter um pouco mais de condição de superação dos problemas que nós vivemos. Mas como a gente obnubila a nossa consciência, a gente se apega nos detalhes, a gente se apega no momento presente, queremos às vezes soluções já. Coisas que daqui 100 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, talvez nós não estejamos mais aqui. Vamos pensar sobre isso, refletir sobre isso, aprendermos a fazer silêncio, aprendermos um pouco mais sobre nós, aprendermos a fazer um pouco mais e melhor na nossa vida, nossas atitudes, nossas falas, nossos comportamentos. Isso é uma construção, não acontece de um dia para o outro. E nós precisamos trabalhar muito nesse sentido. Quando nós tivermos uma condição melhor, com certeza, nós estaremos na mesma frequência de bons espíritos que poderão cada vez mais se aproximar de nós e nós a eles. Que Jesus nos abençoe, que nos proteja na nossa caminhada redentora. Nosso amigo Jesus, sempre presente, através de suas lições, através das suas mensagens, através das vibrações de amigos espirituais que nos acompanham. Estejamos junto a Ele. Somos nós que fugimos, somos nós que nos ausentamos da rede e da malha de proteção.
Que tenhamos muita luz e paz em nossas mentes, nosso coração. Que Deus nos abençoe na nossa jornada. Ricardo Seixas, Rádio e TV Fraternal. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.